vocês no livro do Gênesis, capítulo 26, alguns versículos, a partir do 12, a partir do versículo 12. Enquanto você acha aí na sua Bíblia, enquanto colocamos aqui no telão, queridos, chegou o nosso manual Semeadores da Paz. Olha aqui, ó, aqui na nossa mão, já está pronta a apostila, para que todos nós possamos levar paz para os lares, né? São 4 semanas, onde nós vamos ministrar nas casas, e você deve ser luz esse ano. Seja luz, leve luz nas casas, nos lares que estão em trevas, né? E aqui nós temos algo muito importante que nós tivemos a ideia de fazer esse ano, nessa temporada de Casa de Paz, que são alguns pedidos de oração. Eu abri a minha casa para a Casa de Paz, e eu vou pegar esses pedidos de oração e vou convidar meus vizinhos, carinho. Aqui está, ó, preencha, né? Assinale o que está acontecendo com você, preencha seu pedido de oração. Irmãos, eu acredito que todas as pessoas que você falar assim, você quer uma oração? Sabe que ele vai falar não? Ninguém fala não. Todas as pessoas, o mundo está precisando de oração, irmãos. Então é uma forma de nós atrairmos essas pessoas, para que eles possam vir nas casas de paz. Então é muito interessante isso aqui. Eles não vão escrever muita coisa, só vão colocar os dados e assinalar aqui nos parentes, né? Colocar um X, aquilo que eles precisam na parte espiritual, familiar, saúde, sentimental, sonhos. Eles vão assinalar e vão levar lá na Casa de Paz para você orar. Vão levar em esses dias que vocês estarão ministrando nas casas, para que nós possamos orar. E assim nós vamos ter aqui o nome das pessoas, vamos ter o endereço, um número de telefone, para que nós possamos fazer contatos com essas pessoas. Então vai ser um tempo muito especial de evangelismo, e eu tenho certeza que Deus vai salvar muitas vidas. Amém. Agora, queridos, como ouvirão? A Bíblia diz: como crerão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós precisamos se colocar à disposição do Senhor. Tem pessoas esperando eu e você abrirmos a nossa boca e falarmos de Jesus para elas. Então está aqui, quem pode fazer isso? Quem pode ministrar uma casa de paz? Todos os salvos. Quantos salvos nós temos aqui? Então você pode. Não, eu não fiz curso, eu não preciso, irmão. Você pode ministrar para a tua casa, para a tua família, pode chamar os amigos, pode chamar os seus vizinhos para ministrar isso aqui. É muito simples. Se você tem o desejo no coração, fale com o seu líder, fale conosco, fale com o seu líder de célula, já está à sua disposição. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ler então Gênesis capítulo 26, a partir do 12. Tem uma outra linguagem? Coloca outra linguagem para mim, Didi. Coloque a linguagem semeou Isaac naquela mesma terra. Aí, essa aí. Diz assim: e semeou Isaac, diga comigo, naquela mesma terra. Naquela mesma terra. Vamos ler juntos? Vamos lá. 1, 2, 3. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu 100 medidas, 100 vezes mais. Por quê? Falamos muito de 100 vezes mais aqui nos 12 dias, né, irmão? É a promessa de Deus multiplicar a semente de até 100 vezes mais. Bora lá para frente, vamos ler. E engrandeceu-se o homem, e ia se enriquecendo, até que se tornou muito poderoso. Está falando de Isaac. E tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente de serviço, de maneira que os filisteus, o quê? Diga comigo, prosperidade causa inveja. Se prepare para lidar com os invejosos, tá, irmão? Porque Deus vai prosperar muito você. Amém. E hoje Deus vai nos liberar uma palavra para que a gente possa administrar tudo isso. Amém? Amém?
E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus, o que, irmãos? Encheram de terra. Verso 16. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Quer dizer, você cresceu muito. Então quando a gente cresce, irmão, tem pessoas que não vai caminhar mais com a gente, não vai estar no mesmo nível. Você cresceu demais. Você aprendeu muito do Senhor. Vai chegar uma hora, irmão, que tem alguns amigos que não vai conseguir, não vai bater mais, irmão, não vai virar, não tem como. E aqui o próprio Abimeleque falou dele: se aparta, porque você está muito poderoso, muito mais do que nós. Bora lá, 17. Então Isaque partiu dali e fez seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço, diga comigo, Ezeque. Porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome, diga comigo, Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, e por isso chamou o seu nome, diga comigo, Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Até aqui. Queridos, coloca o versículo 1 do capítulo 12, 26, 1. Capítulo 26, versículo 1. E havia o que na terra, queridos? E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Olha o versículo 2. E apareceu o Senhor a Isaque e disse para ele assim: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disse. Segura aqui. E aí o versículo 12. O versículo 12, Nick. E semeou Isaque naquela mesma terra. Volte o versículo 1. Que terra é aquela? Diga comigo, terra de fome. Está aqui no versículo 1. Havia fome naquela terra. Era uma terra que ninguém queria ela. Aí depois no versículo 12 diz assim: e semeou Isaque aonde, irmãos? Fala mais forte. Naquela mesma terra. E a Bíblia diz que naquele mesmo ano, deixa o versículo 12 aí, ele colheu 100 vezes mais daquilo que ele plantou, porque ele tinha a bênção do Senhor. Uma coisa interessante, irmãos, que nós precisamos entender, que qualquer terra se torna fértil quando tem intervenção de Deus. Acho que se eu fosse você, deixa eu dizer de novo, qualquer terra, seja ela terra de fome, terra seca, terra ruim, terra entulhada, se torna fértil quando Deus põe a mão. Qualquer terra. Aqui está a maior prova. E também houve o quê, irmão? Por que Deus interviu e fez daquela terra, que era uma terra que ninguém queria, uma terra fértil na mão de Isaque? Porque o versículo 2, irmãos, que nós lemos aqui também, se puder colocando aí conforme eu for falando, de fome, ele estava vindo embora, como muitos já tinham ido, na terra que eu te mandei. Então, primeira coisa que nós vemos aqui, queridos, houve aqui por parte de Isaque, diga comigo, obediência. Eu vou falar algo para você aqui, irmão, que talvez possa até chocar você. A obediência
é mais importante do que a fé. Guarde isso no teu coração. A obediência, aqui nem fé, mas não tinha fé. Pelo contrário, porque o que ele estava vendo era um cenário de fome, era um cenário de miséria. Mas ele resolveu obedecer. Então a obediência à palavra de Deus, aos comandos que Deus dá para nós, irmãos, é o que pode mudar a nossa história. Então aqui nós já aprendemos algo muito importante. Esse é o novo ano, esse é o ano que está iniciando, simplesmente iniciando ainda. Nós precisamos caminhar em obediência. E coloca, ela se torna fértil quando há uma intervenção do céu. Amém? E aqui nós vemos, primeiramente, que foi, ele resolveu ficar naquela mesma terra. Que mesma terra é aquela? A terra de fome. Não mudou de terra. Em muitos momentos, irmão, diante de uma sequidão, vamos dizer assim, de um cenário ruim, desfavorável, nós somos tentados a mudar. Nós somos tentados a deixar a terra, a abandonar a nossa porção, a nossa possessão, ou aquilo que Deus tem nos dado. Porque o que importa, irmãos, não é aquilo que nós estamos vendo. O que importa não é aquilo que o cenário nos apresenta. O que importa é a gente obedecer e lançar a nossa semente em obediência, em aliança àquilo que Deus falou conosco. E eu tenho certeza que Deus falou. Tem muita gente que olhava talvez para Isaac e dizia assim: esse cara é doido, está lançando uma semente numa terra seca, numa terra de fome. Mas ele tinha uma palavra. Quem diz amém? Amém. Levanta a sua mão. Não importa o cenário, irmão. Irmã, não importa o cenário da tua casa, da tua história. O que importa é que você tem uma palavra de Deus. E as pessoas não entendem, pastor Além, do porquê algumas atitudes nossas, Daniel. Mas por que ele está fazendo isso? Levante a sua mão e diga: eu tenho uma palavra. Eu tenho uma palavra. Você pode não ter nada, irmãos, mas se você tiver uma palavra, acredite. Acredite na palavra de Deus. Você pode não ter dinheiro, você tem a palavra que vai comprar a casa essa semana? Esse ano? Eu estou até tentando essa semana. Acho que tem alguém que vai comprar a casa essa semana aí. Teve alguém que levantou a mão ali e falou: eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma palavra. Eu não tenho condições, mas eu tenho uma palavra. O cenário é desfavorável, mas eu tenho uma palavra. Eu olho para a minha família e o cenário não mostra outra coisa a não ser as coisas piorarem. Mas eu tenho uma palavra de salvação para toda a minha família. Eu tenho uma palavra de libertação para o marido, para a esposa, para os filhos. Por mais que o cenário seja desfavorável, porque numa terra que não se torne fértil quando Deus intervém. Mas ele intervém na obediência, Laércio. Vamos ver se Isaac vai acreditar naquilo que eu disse para ele, né, irmão Felipe? Falei para ele não sair de lá. E a Bíblia diz que Isaac permaneceu e semeou naquela mesma terra. E a partir dali, a Bíblia diz que ele começa a prosperar. Ele começa a prosperar a ponto de incomodar. E eu até marquei aqui, irmão: quem não cava, inveja. Você pode repetir isso comigo? Quem não tem fé para plantar num cenário desfavorável, depois que vê a minha e a tua vitória, a hora que eles começarem a ver que funcionou, aí a primeira coisa que eles vão fazer é invejar. E a Bíblia diz que eles começaram a invejar.
Começaram a invejar, pronto de Abimeleque dizer assim: sai do nosso meio que você está mais poderoso que a gente. Não dá mais para suportar. Irmãos, a bênção de Deus diante de um território onde as pessoas não têm a mesma visão, ou a mesma ideia, ou a mesma direção, causa tudo isso. E eu sempre digo que a inveja é um sentimento dos fracos. Se você conhece alguém que é invejoso, é porque ele é fraco. Inveja é o sentimento dos fracos. A inveja é algo demoníaco que nasceu do coração de Satanás. Ele olhou para Deus, falou, invejou e quis o que Deus tinha, e caiu do céu, e nós conhecemos a história. É isso. Então, tem alguns pontos fundamentais que eu anotei aqui, que nos ajudam. E a Bíblia diz que ele sai daquele lugar próspero, com muita riqueza, e vai para reabrir os poços que na época de Abraão tinham sido entulhados. E ele começa a reabrir aqueles poços novamente. Então, porque era algo que fazia parte até da sua herança. E algumas coisas que nós precisamos agir nesse tempo, irmãos, diante de cenários desfavoráveis. Eu anotei aqui: terra seca, ninguém acredita, mas eu acredito. O que nós falamos? Se Deus diz, se Deus diz, eu acredito, por mais que as pessoas não acreditem. Você não tem que esperar que as pessoas acreditem. Acredite em você. Quem diz amém? Então tem algumas coisas muito importantes, irmãos, para que nós possamos abrir os poços. Primeira coisa, irmãos, cavar poços significa cavar oportunidades. Esse ano é o ano que Deus está abrindo uma temporada de cavar oportunidade. 2023 é um tempo, está aberta a temporada de cavar oportunidades. E nós dizíamos aqui que oportunidades são as portas, atitudes são as chaves. Então, Deus tem nos dado isso. Vamos cavar. Aí vem, a Bíblia diz que ele vai e cava o primeiro poço. Vem os pastores de Gerar e contendem com eles e diz assim: não, ele vai lá, tira o entulho. A Bíblia diz que jorra água. Vem alguém lá no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 20, versículo 20, vem para mim ele aqui. Coloque o 18, para que os irmãos possam entender bem. 18. Tornou Isaac e cavou os poços de água que cavaram nos dias do seu pai Abraão, e os filisteus haviam entulhado. Ele vai e desentulha. Versículo 19. Cavaram, pois, ali os servos de Isaac, e Isaac cavou naquele vale. Acharam ali o que, irmãos? Poço de águas vivas. Agora versículo 20. E os pastores de Gerar contenderam, porfiaram, brigaram com os pastores de Isaac, dizendo: irmão, depois que você acha água, muita gente quer beber. Hoje não apoia a sua fé. Será que eu estou falando alguma coisa fora do normal aqui, irmão? Hoje critica porque você vem na igreja. Hoje critica quando você fala que paga dízimo, fala que você vem trazer dinheiro para o pastor. Mas a hora que a água jorrar, vai comer churrasco naquela churrasqueira da casa nova. Amém. E deixa os malas vir, irmão. Convida, faça questão de convidar. Vai querer andar no seu carro. Amém. Mas antes não acredita. Os poços estavam entulhados. Aí alguém resolve desentulhar, carinhos. Diga: ano de cavar oportunidades. Ano de cavar oportunidades. Pode dar até luta mesmo. Ano de cavar as oportunidades.
Quantas pessoas não passavam do lado daquele poço, e o poço entulhado, daqui a pouco vem Isaac está na bênção, Isaac tem a unção, vai lá os pastores dele e desentulha, e a Bíblia diz que chora água. Aí vem os invejosos, mas a água é nossa. Mas irmãos, Isaac está tão na bênção, e a Bíblia fala, eu peguei aqui o significado de, qual é que é o versículo 20, cadê o versículo 20? É aqui, essa água é nossa, por isso chamou o nome daquele poço, o que, irmão? Que significa contenda. Que significa contenda. Ali contenderam com Isaac, houve contenda. Aí Isaac podia dizer assim, vou desistir, mas não, ele fala assim, já que é água de vocês, irmão, eu tenho um Deus, o mesmo Deus que abriu um poço abre dois, o Deus que deu um dá dois. Quem crê nisso, irmão? Falou que eu vou perder tempo e ficar brigando, que sair na mão e perder a minha bênção. A Bíblia diz que ele deixa e vai para o segundo, versículo 21. Vê o versículo 21, Nick. Então cavaram o que, irmãos? E os invejosos, vamos ver onde ele vai. Ele vai, cava o segundo poço, pois vêm os perturbados de novo e porfiaram sobre ele. E por isso chamou o nome daquele poço, o que, irmãos? Sitna. Diga comigo, Sitna. Sitna significa inimizade. Ezeque significa contenda. Queridos, tem uma palavra profética aqui para você. Amém. Talvez uma contenda, uma inimizade segurou uma bênção sua. Ou talvez uma contenda, uma inimizade está segurando a bênção, e você parou. Não viu mais oportunidades, ou talvez parou de ver possibilidades. E uma coisa interessante, irmão, que o caminho para que a gente possa encontrar o poço da prosperidade, que nós já vamos chegar nele aqui, passa por Ezeque. Não tem quem tenha chegado numa vida plena de bênção, de prosperidade, sem que tenha passado por contenda, que não tenha sido mal compreendido em casa, sido julgado, que não tenha inimizade, ele foi colocado de lado, Isaac, irmão, foi pedido para sair. Achei interessante. O Abimeleque chega para ele, Daniel, fala, dá licença, vamos embora, você é mais poderoso que nós, você enriqueceu demais. Irmãos, nós somos colocados muitas vezes de lado pela nossa família. Eu sempre brinco aqui, né, irmão? De vez em quando eu tive um churrasco só na internet, mas quando me convidaram e teve churrasco, você foi preterido, você foi colocado de lado. E muitas vezes nós somos convidados a não fazer parte de alguma situação. Quem está me entendendo aqui? Mas o caminho da prosperidade plena, do Reobote, do lugar onde Deus nos alarga, do lugar onde Deus nos prospera, do lugar onde Deus nos estabiliza, passa por esse caminho. Agora tem muitas pessoas que ficaram no Ezeque. Uma contenda impediu a bênção, uma inimizade impediu a bênção. Hoje, ainda bem que essa igreja não tem, né? Tem muita geração aí de Nutella, de mimimi, que se importa com, talvez é coisas pequenas que está segurando o teu rebote, de você colocar o pé no rebote, que daí vem o terceiro, 22, está aqui. E ele não sossegou. Eu tenho a benção. Abriu os pastores de Gerar foram lá e tomaram posse. Abriu o segundo, os pastores de Gerar foram lá e tomaram posse.
Mas ele foi e cavou outro poço. Diga comigo, o terceiro. E o que aconteceu, irmãos? Ele venceu aqueles caras. Eu quero liberar uma unção de insistência para você hoje. A bênção é dos insistentes, irmão. Se você pegar uma pessoa bem, pode ter certeza que ela quebrou uma vez, ela tropeçou duas, ela puxaram o tapete dela umas 10, ela foi incompreendida, ela foi maltratada, porfiaram contra ela, se levantaram contra ela, para ela poder chegar no patamar que ela está, pode ter certeza que passou por muitos caminhos, mas vai chegar uma hora que os inimigos vão desistir de você, vai ter que olhar para você e dizer assim: não tem jeito, ninguém segura a bênção dela, porque aonde ela vai, a bênção está com ela. A bênção não está em coisas, a bênção está em pessoas. Ele já tinha prova, irmãos, de que ele havia semeado numa terra de fome, e Deus era com ele. Deus já tinha dado provas mais do que suficientes, que caminhava do lado de Isaac, tinha promessa sobre ele, e isso fez com que ele não desistisse da promessa. E aí ele vai, abre o terceiro poço, e aquele poço se chamou o que, irmãos? Diga bem forte: Reobote. Por quê? Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Amém, queridos? Então, o caminho para você encontrar o seu Reobote passa por Ezeque, passa por Sitna, passa por contenda. E o que significa contenda? Na contenda nós precisamos ter o que? Ultrapassar nossos limites de resistência. Sabe o que talvez impede que as pessoas dêem o segundo passo, ou passem para o próximo nível? É que elas perdem a paciência muito rápido. Tem pessoas que são especialistas em tirar a minha e a sua paciência. Aí sabe o que você fala, Deise? Não quero mais saber. E a gente desiste. Mas às vezes, irmão, a gente não está desistindo das pessoas. Até as pessoas até mereciam que você não desistisse delas. Mas na verdade você está desistindo do seu sonho. Porque as pessoas nada mais é do que secretário do cão, que vai testar sua resistência, e aí a gente não passa no teste, né? Querido, eu quero que você se prepare para isso esse ano, porque Deus vai prosperar você e vai vir. Tem pessoas que receberam um bênção, irmão, mas daqui a pouco perdeu logo ali, que elas foram vencidas, porque ela não teve resistência, é isso? Ela não teve maturidade. Aqui entra muita coisa, irmão. Ela não teve equilíbrio. Diga comigo: resistência, maturidade, equilíbrio. A hora que veio alguém tentar roubar, diz que a água dela já saiu na mão, já mandou todo mundo tomar banho no sangue de Jesus. No sangue de Jesus, você pode mandar as pessoas tomar banho, e vai ser uma grande bênção. Se elas tomar banho no sangue de Jesus, elas vão estar libertas. Aí você já perde as estribeiras, como diz lá no interior, e estraga tudo. Aqui o que eu vejo, pastora Lourdes, é um homem resistente, equilibrado. Eu marquei esses pontos aqui, e maduro, maturidade. A maturidade vai ajudar você, irmão. O equilíbrio vai ajudar você. A resistência. Irmãos, eu quero dizer para você que essas pessoas que são levantadas pelo inimigo para nos resistir, já diz, né? É para testar a nossa resistência. Está resistindo você, não acredita em você, não acredita na sua terra, não acredita nos seus poços, não acredita nas suas promessas. Irmãos, eles não precisam acreditar. Eu dizia que a gente pode não ter muita coisa,
Mas se tem a palavra é o suficiente. É o suficiente. Quem diz amém? Amém? Então aqui muita coisa. Depois está falando aqui de briga. Nós precisamos vencer as calúnias, irmãos. Não, isso não. Isso não vou deixar barato. E o teu rebote dizendo assim: deixa para lá, eu estou aqui te esperando. Deixa para lá esse negócio aí. É como se fosse aquela corrida de obstáculos, né? A gente para no primeiro, o segundo nos segura, sendo que a linha de chegada está logo ali. O teu rebote está te chamando, falando: estou aqui. Não para, não entra nessa não entra nessa briga. Ah, mas ele falou que não é verdade. Não, quem te justifica é Deus. Esse ano é o ano da gente não arrumar briga, irmão. É o ano de você ser resistente e você não ser parado, bloqueado, porque muitas vezes levaram alguma coisa de você, porque é isso que eles vão usar. E muitos ficam e não chegam no seu rebote por conta disso. O que mais eu anotei aqui? Outra coisa que nós vamos enfrentar, mas eu coloquei aqui, e às vezes a gente não gosta de entrar nessa. Diga comigo: competitividade. Tem pessoas que não gostam de entrar nessa. Mas irmãos, todo mundo quer água. Irmão, peraí, vai cá entre nós. Quem quer ser muito abençoado? Tem um monte de gente que quer também. Quem quer conquistar, irmão, grandes bênçãos? Tem um monte de gente que quer. Tem um monte de gente que quer. Peraí, agora você vai entrar, irmão, num caminho de competitividade mesmo. E você tem que ser resistente. Só vai chegar no final quem realmente resistir tudo isso. E talvez isso aí tenha feito com que as pessoas fiquem no meio do caminho e não pisem no seu rebote. Esse ano Deus está chamando você para isso, para que você vá adquirindo essas resistências, né? Nós precisamos conviver com isso. É isso. Quando nós enfrentamos e vencemos Ezeque e Sitna. E hoje, talvez a palavra é que tem muitas pessoas que parou em Ezeque, tem muitas pessoas paradas em Sitna. E eu vim hoje aqui para dizer para você que Deus vai te tirar daí. Deus vai te tirar daí. Porque tem um rebote te esperando logo ali, que é o lugar da promessa, é o lugar do avanço, é o lugar da prosperidade, é o lugar da vida abundante que Deus tem para nós. Mas o que está te segurando? Talvez é a falta de obediência. Isaac obedeceu incondicionalmente. Tá bom, Senhor, eu vou semear nessa terra de fome, vou semear. Semeou e Deus honrou. Cresceu, ficou grande, foi lançado fora da região que ele estava. Vamos começar tudo de novo, vamos reabrir os poços do meu pai. Abre um, não dá certo. Abre o segundo, não dá certo. Mas no terceiro ficou. Deus está dizendo para muitas pessoas hoje aqui: perseverança, insistência. Não entregue o que é seu, meu irmão. Hoje é dia de você, estou vendo aqui casais, famílias, pegar e se reunir na mesa e falar assim: a partir de hoje, nós precisamos ver aonde que nós paramos. Nós precisamos ver aonde que nós paramos. O que nos segurou, nessa caminhada?
Porque tudo aquilo que aconteceu com Isaac, irmão, acontece comigo, acontece com você. Só que o mesmo Deus de Isaac é o meu Deus também, é o seu Deus. É o nosso Deus. Então a importância de hoje, nós estamos iniciando o ano, estamos no 20º, hoje é dia 24, não, o ano está só começando ainda. Parece que foi ontem que nós terminamos os 12 dias, né? Aí já teve 12 dias na Cachoeirinha, já tivemos 12 dias lá em Itapetininga esse final de semana. Então nós estamos profetizando bênção para o ano inteiro ainda. Então tudo aquilo que você recebeu aqui nos 12 dias, como palavra de promessa de Deus, toma posse dela, seja aguerrido, seja valente, seja perseverante, não desista. E aquilo que esteja segurando você hoje em algum momento da sua vida, seja Zé, seja Cíntia, nós precisamos sair dela. Uma outra coisa aqui que eu coloquei, diga comigo: prosperar na adversidade. Diga: esse é o meu chamado. Diga: ter estratégia na oposição. Diga: esse é o meu chamado. Eles vêm para pegar com a mão grande, mas eu tenho uma estratégia, e eu não abro mão disso de jeito nenhum. Amém, queridos? Não abro mão de jeito nenhum. E eu quero terminar lendo o versículo, depois nós lemos até o 22, o 23. Depois subiu dali a Berseba, e aí mais uma vez aparece-lhe o Senhor naquela noite e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão meu servo. Quer dizer, Deus aparece para ele no versículo 2, dizendo: não saia daí. Aí há uma insistência, não sei quanto tempo leva isso, irmãos, está dentro do capítulo, não sei se isso levou anos e anos, décadas, mas daqui a pouco Deus se alegra com Isaac, aparece para ele e diz assim: eu sou contigo, eu vou te abençoar, por amor da descendência. E uma coisa que eu estava meditando, falava isso aí lá no interior esse final de semana. Deus é um Deus de gerações, irmãos. Tem alguns poços, tem algumas heranças que eram do seu pai. Existem algumas bênçãos que talvez você desistiu, que você precisava desentulhar. Existem alguns legados que talvez estão aí. A Miriam já falou isso para você, do legado do pai dela. Aparentemente, quando alguém chegava para mim e perguntava nas convenções: e o pastor Arnaldo? Eu falava assim: o seu Arnaldo era pastor, depois de tudo que aquele homem aprontou. O seu Arnaldo era pastor. Só que antes dele cair, antes dele aprontar, ele tinha sido fiel a Deus. E tem um monte de pastores, filhos da fé. Ele batizou um monte de pastor, o pai dela. Aí depois bagunçou tudo, né? Mas aí nos últimos 15 anos Deus teve misericórdia dele e reconciliou ele com Deus. Seu Arnaldo foi salvo. 15 anos numa cadeira de roda, mas Deus trouxe ele para o lugar que ele deveria estar. E aí um dia alguém numa reunião disse para Miriam assim: tem um legado pairando que ninguém quer. E aí a Miriam entendeu, falou assim: eu quero esse legado. Então existem algumas coisas, meu. Às vezes você lembra só as coisas ruins do seu pai, né? O que? Meu pai, pastor?
Minha mãe. Mas que tal você hoje pegar alguma coisa boa? Porque Deus é um Deus de gerações. Diga comigo: Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Chegou até nós. Nós somos aí, tá aqui as 12 tribos de Israel, as 12 tribos de Jacó. A nação de Israel partiu dessas 12 tribos que estão aqui nessas bandeiras. Nós somos fruto disso aqui. Por isso que Abraão é o nosso pai da fé. E eu acredito nessa bênção geracional, irmãos. Eu vi a minha mãe lá no interior, vi meus irmãos, né? Então a bênção que estava sobre a Benedita, minha avó, que veio sobre a minha mãe Zilda, que veio sobre o Everson, que vai sobre a Gabi, que vai sobre a Marjorie, é uma bênção geracional. E nós não podemos, vamos dizer assim, impedir que essa bênção chegue nas demais gerações futuras. Nós não podemos interromper isso. Você faz parte disso. Ah não, pastor, não tem nada que eu possa ter de bom, que eu possa puxar das minhas gerações passadas. Mas a partir de hoje você deixa uma geração para os teus filhos. Passa para os teus filhos, passa para os teus netos. Alguém tem que começar uma geração para Deus. Alguém tem que começar a fazer alguma coisa, irmão. Olha, tem muitas pessoas que se conformam. Não, meu filho, o pai era bebum, o filho também é. Não estão nem aí com Deus, ali também não está. Eles são de Jesus, mas não querem saber de igreja. Você tem que começar a construir uma descendência para Deus. A partir de você. A partir de você. Então, se não tem nada, a partir de você. Você precisa começar a iluminar essas gerações futuras. Quem entende dessa forma, irmão? Deus visita Isaac e diz assim: por amor ao seu pai Abraão, eu vou te abençoar. E por causa dessa bênção, essa bênção escorreu para nós hoje. Está aqui e agora. Fica de pé em nome de Jesus. Diga comigo: obediência, perseverança. Diga insistência. Se tem alguém que tem que ter esses 3 pontos, irmãos, com relação às bênçãos, somos nós. Porque as bênçãos são minhas, elas são suas. Você não pode permitir que uma outra pessoa insista mais do que você na salvação da tua família. Quem entende pode dizer amém? Eu acredito que irmão, eu posso até incentivar, mas eu não posso. Você tem que querer mais a salvação da tua família do que eu. Você tem que querer mais o teu marido aquilo que eu, irmão. E às vezes ele fala: mas por que aquela pessoa não insiste? Por que faz uma casa de paz? Por que não abre uma célula? Se tem alguém que tem que insistir. Ah, lá não dá. Lá já entulhou os poços. Pede estratégia para Deus para abrir outro. Deus vai te dar uma segunda estratégia. Ah, mas não deu também aquela segunda estratégia. Abre uma terceira. No terceiro foi o Reobote. Deu certo. E Deus prosperou Isaac. Então você precisa ter essa insistência, essa persistência. E acima de tudo a obediência. Fica muito claro aqui que Deus deseja multiplicar 100 vezes mais uma semente. Então não pense ou não duvide que Deus está fazendo isso na tua vida esse ano. Onde estão os insistentes aqui? Aleluia. Onde estão os maduros? Tem maturidade. Você está afim de enfrentar a cara feia? Ou você vai parar na primeira cara feia que você tiver? Então você não serve para possuir Reobote. Reobote não é o teu lugar. Se você é desistente,
começa bem, os 12 dias, vamos lá, estou no embalo dos 12 dias, aí vem fevereiro, março, abril, daqui a pouco em junho já parou. Você não merece rebote. Agora, se você tem maturidade, resistência, você é uma pessoa equilibrada e está levantando a bandeira, defendendo o que é seu. Eu sei o que é meu, eu tenho uma palavra, e essa palavra não foi a palavra do bispo, foi de Deus. Essa não foi uma palavra de alguém comum, é Deus que me enviou essa palavra. Então eu vou insistir. Primeiro poço tomaram, segundo poço tomaram. Aí Deus falou assim: ele é tão insistente, e se precisasse ele abria 4, lembra? 5, até achar o lugar de bênção. Eu não sei o que está te segurando você em Ezequiel. Palavra de Deus para você hoje: sai de Ezequiel. Saia desse clima de contenda. Não sei o que está te segurando em Sitna. Saia desse clima de inimizade, não vai chegar a lugar nenhum. Deus manda você sair daí. Vem para Rehobote. Vem para Rehobote. Levanta suas mãos. E depois eu quero fazer orações específicas. Peça a Deus agora para abrir os teus olhos. Para Deus, abra os meus olhos para ver o que Isaac via. Numa terra seca ele viu possibilidade. Por quê? Porque tinha uma palavra. Eu tenho a palavra, agora eu preciso ver. Fala: Senhor, eu preciso ver o que Isaac viu. Eu só vejo hoje uma terra caótica, improdutiva, mas eu quero liberar a primeira palavra que eu liberei para você aqui. Toda a terra se torna fértil com a intervenção de Deus, porque toda a fertilidade vem de Deus, não depende de homens, não depende de circunstância de época, não depende de governo, não depende da natureza, depende do próprio Deus. E nosso Deus não conhece limites. Ele traz à existência o que não existe. Então é nessa terra mesmo, irmão. Não precisa trocar de família, não precisa trocar de marido, viu? Não precisa trocar de igreja, não precisa trocar, não, irmão. É onde você está, que parece improvável. Deus quer te honrar, que Deus vai abrir os teus olhos hoje. Mas antes de tudo tem que haver obediência. Eu falei disso. Obediência incondicional. Isaac não impôs condição para Deus. Simplesmente ele disse assim: eu te obedeço. E semeou naquela terra. E colheu 100 vezes mais. No mesmo ano. Está falando de 2023. Amém, aleluia. Nós já consagramos até dezembro. Esse é o ano da nossa vida. Levanta as tuas mãos, fala: Deus, abre os meus olhos para ver. Abre os meus olhos para ver. Abre os meus olhos hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abre os olhos dos teus filhos para ver possibilidade onde não existe possibilidade humana. Não queira, não queira. Deus está mandando dizer para alguém aqui: não queira, não fique nas explicações biológicas, científicas. O Deus que traz à existência o que não existe. E Ele tem um plano para você hoje. Eu pregava com um tempo atrás aqui, e essa semana eu tive a oportunidade de dizer para um amigo ontem lá em Itapetininga, que estava desistido. Encontrei com ele lá, um amigo de muitos anos. Falei para ele assim: Roberto, Deus tinha um plano até com Lázaro que estava morto. Você acha que Ele não tem um plano na tua vida? Lázaro já estava morto faz 4 dias, e Jesus tinha um plano na vida dele, ressuscitou ele. Então Deus tem um plano na tua vida. Ele vai ressuscitar.
Se precisar, Ele ressuscita o que for. Ele vai colocar as conexões necessárias. Os tempos, as estações obedecem a Deus, irmão. Os anjos obedecem a Deus. Então que você pudesse agora colocar isso no teu coração e encher o teu coração de fé. E diga a Deus: eu quero ver com os olhos da fé, e eu quero obedecer de forma incondicional. Não imponha condições para obedecer a Deus, para abraçar o teu ministério esse ano, para abrir aquela célula que você está prometendo há tantos anos.